Você já refletiu sobre a aparente contradição física que nos é ensinada como verdade absoluta desde a infância? Afirma-se que vivemos sobre um planeta envolto por uma fina camada de atmosfera pressurizada, que se conecta diretamente ao vácuo do espaço. Mas isso desafia uma das leis mais elementares da física. A pressão se desloca para o vácuo até que se alcance o equilíbrio. Sem uma barreira física concreta, a atmosfera deveria, inevitavelmente, se dissipar. No entanto, ela permanece aqui. A explicação tradicional invoca a gravidade como responsável por manter os gases atmosféricos retidos. Mas será que essa força invisível seria suficiente para conter bilhões de toneladas de ar contra o poder implacável do vácuo absoluto? A física dos gases nos ensina que, para haver um gradiente de pressão estável entre dois ambientes com diferença extrema, como atmosfera e espaço, é necessária uma barreira física. A simples alegação de que a gravidade segura tudo ignora que a pressão sempre escapa, sempre se move para igualar-se. Um balão fura, um recipiente veda. Mas onde está a barreira que veda o céu? Se não há nenhuma, por que o ar ainda está aqui? Esse paradoxo entre o vácuo absoluto e a atmosfera, supostamente contida apenas por gravidade, é a primeira fissura. Uma rachadura na narrativa global que nos foi vendida. E ao puxar esse fio, o véu inteiro começa a se desfazer. Tudo começa com uma inquietação sutil, mas constante, a impressão de que algo no mundo está desalinhado. A estranha facilidade das respostas que recebemos para as maiores questões da existência parece, por vezes, conveniente demais. E se essa desconfiança for, na verdade, um instinto legítimo? E se o mundo que nos foi apresentado, a história oficial, a ciência institucionalizada, o próprio céu sobre nossas cabeças, for uma narrativa construída deliberadamente? Uma engenharia ideológica, projetada não para iluminar, mas para limitar. Ao longo desta série, vamos examinar cuidadosamente as evidências negligenciadas, ignoradas ou ativamente suprimidas, indícios que convergem para uma hipótese inquietante. A realidade que vivemos pode ser uma ilusão meticulosamente arquitetada. Exploraremos essa hipótese a partir de 4 pilares fundamentais. Rachaduras estruturais em nossa percepção do mundo. Pilar 1. A arquitetura do mundo real. Somos condicionados a acreditar que habitamos um globo esférico suspenso no vazio. Mas e se essa não for a história completa? Mapas antigos, como os de Piri Reis e Oronteus Finaeus, retratam a Antártida sem gelo, com topografia rica em rios e vales. Registros feitos séculos antes da existência de qualquer tecnologia capaz de mapear tais regiões. Como isso seria possível? A única explicação razoável é que essas cartas foram copiadas de fontes mais antigas, de uma época esquecida, quando a configuração do mundo era outra. Isso sugere que a Antártida talvez não seja apenas um continente gelado no fim do mundo, mas uma vasta muralha de gelo que delimita os limites do nosso território conhecido. E a pergunta inevitável emerge: o que há além dela? Diários obscuros de exploradores como Almirante Byrd mencionam viagens a terras ocultas, supostamente habitadas por civilizações avançadas, sociedades que existiriam paralelamente à nossa, em silêncio. Pilar 2. A conspiração do silêncio. Se tais terras realmente existem, por que foram apagadas da cartografia moderna? Por que a Antártida é regida por um tratado internacional que impede a exploração civil, científica e soberana? E por que voos comerciais evitam sistematicamente o sobrevoo dos polos? Essas regiões não são apenas isoladas, são intencionalmente interditadas. Uma elite global opera nos bastidores para manter esses segredos enterrados. Não se trata apenas de ocultar um território. Trata-se de ocultar a escala real do nosso mundo. Um prisioneiro que desconhece sua prisão jamais tentará fugir. Ao controlar o limite do que se conhece, controla-se também o limite do que se acredita ser possível. No final, controlar a sociedade é controlar a si próprio. Pilar 3. O oráculo celestial.
Voltemos os olhos à Lua. A explicação oficial é simples. Um satélite natural, inerte, refletindo a luz solar. Mas e se essa descrição for superficial demais? Há teorias que sugerem que a Lua seja um artefato tecnológico, um espelho cósmico, talvez uma projeção, uma tela. As manchas lunares, muitas vezes atribuídas a crateras, parecem formar um mapa dinâmico, invertido, que corresponderia a regiões desconhecidas além da nossa fronteira de gelo. Seriam as fases da Lua e os eclipses uma forma de atualização visual, um sistema de sinais que reflete mudanças em regiões ocultas. E se a Lua for, de fato, uma interface, uma linguagem esquecida de um cosmos deliberadamente mantido fora do nosso alcance? Pilar 4. O grande mecanismo. Se o nosso mundo é um sistema fechado e o céu é uma interface codificada, o tempo talvez seja a ilusão mais sofisticada. O conceito de tempo linear, do nascimento ao fim, pode ser apenas uma narrativa conveniente. Nesta série, vamos explorar a hipótese de que o tempo é cíclico, governado por um relógio do Criador, um mecanismo cósmico que regula eras de criação, colapso, renovação, profecias antigas de destruição e renascimento. Talvez não falem de um futuro longínquo, mas de repetições históricas, resets sucessivos aos quais a humanidade já sobreviveu. E cientes desse ciclo, os que detêm o poder estariam se preparando para capturar a próxima. Virada em benefício próprio, um mapa maior do que nos foi revelado. Uma conspiração ativa para mantê-lo oculto. Um satélite que não apenas reflete luz, mas talvez informações. Um tempo que gira como uma engrenagem cósmica, sempre pronto para recomeçar. Esta série não exige que você acredite em mitos ou teorias. Apenas que observe o que sempre esteve diante de você com novos olhos. Em 20 episódios, vamos desfiar cuidadosamente cada fio desse véu. Porque no final, a questão não é se estamos sendo enganados. A verdadeira pergunta é: você está pronto para ver o que está por trás do véu?